go, make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Edu Lopes para mais uma aula de física, continuando falando de ótica geométrica, e hoje o nosso assunto será as lentes esféricas. Beleza, galera, primeiramente temos que entender o que são as lentes. Lentes são meios homogêneos, né, e transparentes, ou seja, que permitem com facilidade a passagem da luz, né, deixa a luz passar com facilidade, beleza? E ela é sempre feita por duas faces, duas superfícies, que podem ser duas superfícies curvas ou uma plana e outra curva. E aí nós temos alguns exemplos onde as lentes podem ser aplicadas. Podem ser aplicadas em telescópio, microscópio, lente de contato, na tua câmera de máquina digital, teu óculos, em lupas e assim por diante. Tem mais vários exemplos ao qual as lentes podem ser utilizadas. Beleza? Sendo assim, podemos observar a classificação das lentes. Galera, que fique bem claro que a classificação das lentes é uma comparação entre a sua região periférica e a sua região central. Beleza? Ou seja, entre suas bordas e sua região central. Então vou te apresentar primeiramente as lentes de bordas finas. Ou seja, você compara aí que as bordas, as extremidades da lente, ela é de menor espessura em relação à sua região central. Beleza? Você percebe que nas extremidades a espessura é menor do que a região central. Beleza? Essa primeira lente aí de bordas finas, você percebe que ela tem duas faces convexas, por isso que o nome dela pode ser biconvexa. Já a segunda aí, lente de bordas finas, tem uma região plana e outra convexa, não é à toa que o nome dela pode ser plano convexa. Já a terceira lente tem uma face côncava e outra convexa, daí a sua nomenclatura côncavo-convexa. Então tu percebes que as lentes de bordas finas, a sua nomenclatura sempre termina com convexa. E o primeiro nome refere-se a outra face da lente. Beleza? Do mesmo modo, nós podemos analisar as lentes de bordas grossa. Se tu observares aí, agora a espessura das bordas da extremidade é maior do que da região central. Então tu percebes que as bordas são mais espessas que a região central. Beleza? E sempre vai ter no mínimo uma superfície côncava. Já na primeira lente você percebe que tu tem duas faces, duas superfícies côncavas, não é à toa que o nome dessa primeira lente é bicôncava. A segunda lente tem uma superfície, tem uma face plana, outra côncava, daí o nome plano côncavo. Já a terceira vai ter uma região convexa e outra côncava, daí o seu nome convexo côncava. Então as lentes de bordas grossas, a sua nomenclatura sempre termina em côncava. Já o critério que nós temos para classificar, para dar o nome para cada lente, é sempre colocar no primeiro nome a face, aquela superfície que tem o maior raio, e depois a superfície de menor raio. Lógico, por exemplo, na superfície biconvexa, duas superfícies convexas, então daí o nome biconvexa. Já na superfície, na lente plano convexa, logo uma superfície plana, o raio é infinito, não é isso? Então, quem tem maior raio, o raio infinito, vai ser a superfície plano. Por isso que a nomenclatura plano vem primeiro, depois convexa. E assim mantém tanto para as nomenclaturas das lentes de bordas finas, e também isso é válido para as lentes de bordas grossas. Então isso é só para saber como é feito, na verdade, como se estipula a nomenclatura dessas lentes aí. Beleza, galera? Tranquilo. Agora temos que ter muito bem em mente os elementos que constituem uma lente. Então tá aí a lente em questão, aí no caso é uma lente biconvexa, uma lente de bordas finas para representar, beleza? Nós vamos ter aqui, pessoal, essa linha tracejada
que vai servir como referência para nós. É aí que nós vamos em cima dessa linha, sobre ou sob essa linha, que as imagens vão ser formadas, né? Que nós chamamos de eixo principal, beleza? Nós temos aí o contato, ou seja, o ponto em comum entre a lente e o eixo principal, a interseção entre a lente e o eixo principal, nós chamamos de centro óptico. Esse é o centro óptico, beleza? Tá aí a espessura da lente, tudo bem? E aí nós vamos ter, como cada lente é formada por duas faces, duas superfícies, então nós vamos ter, cada superfície tem seu centro de curvatura. O centro de curvatura, que eu chamo de C1, centro de curvatura da face 1, C2, centro de curvatura da face 2. Beleza? Tranquilo. Temos também o raio de curvatura da lente, né? Que do centro de curvatura para a lente, essa distância vai ser o raio de curvatura desta lente aí. E temos também a posição, o foco, a distância focal da lente, o foco para cada face, para cada superfície da lente, foco 1 e o foco 2, em que essa distância focal, senhoras e senhores, ela é sempre a metade do raio de curvatura. Beleza? E é no foco em que os raios, quando vêm paralelo, após sofrer a refração na lente, vão incidir, tá? Vai incidir sempre nessa posição aí, nessa distância focal aí da lente. Beleza, tranquilo. Esses são os elementos, melhor dizendo, de uma lente, galera. Te liga aí, ó. O comportamento óptico da lente. Então, quando os raios luminosos atravessam, refratam na lente, eles podem assumir o comportamento convergente, ou seja, após esses raios passarem pela lente, vão convergir para um único ponto. Lembremos que esse único ponto é o foco da lente, é a distância focal onde esses raios vão convergirem. Também esses raios após atravessarem as lentes podem assumir um comportamento divergente. Então os raios vão cada um pegar uma direção diferenciada, divergindo entre si, que o prolongamento deles te liga nos raios divergentes, te liga nos raios que foram refratados e te liga no prolongamento deles, que vão incidir sempre em um único ponto. Mais uma vez, que ponto é esse? É o foco da lente, a distância focal dessa lente aí. Então, quanto ao comportamento óptico, as lentes podem ser convergente ou divergente. Não esqueçam isso jamais. Galera, as lentes delgadas é quando nós desprezamos a espessura da lente. Então a representação, a simbologia para a lente convergente e divergente, as suas simbologias são essas aí, ó. Que fique bem claro que nós começamos a nos familiarizar, pois é assim que vai ser a simbologia de lente para nós a partir de agora. Então te liga aí nessa simbologia das lentes convergente e das lentes divergente. Beleza? Suave, tranquilo. O que acontece? Dependendo do meio em que a lente está, ela pode assumir um comportamento convergente ou um comportamento divergente. Então, uma mesma lente pode ser convergente ou divergente dependendo do meio em que ela esteja. Quem vai decidir isso é o índice de refração do material que a lente é feito com o índice de refração do meio. Então, olha o primeiro caso. Quando o índice de refração é menor que o índice de refração da lente, o índice de refração do meio, material onde a lente se encontra, é menor que o índice de refração do material da lente, o que é que nós vamos ter? Que as lentes de bordas finas, elas sempre serão convergentes. Repito, se a lente estiver num meio em que esse índice de refração desse meio é menor que o índice de refração do material que a lente é feita, então essa lente vai se comportar, essa lente de bordas finas se comporta como uma lente convergente, enquanto que as lentes de bordas grossas se comportam como lente divergente. Se isso muda, senhoras e senhores, se o meio em questão onde a lente se encontra, se o meio for mais refringente que a lente,
Aí isso vai mudar. As lentes de bordas finas passam a ter um comportamento divergente. As lentes de bordas grossas passam a ter um comportamento convergente. Agora raciocina comigo. Vamos pegar como exemplo a lente do seu óculos. Você usa o seu óculos, na grande maioria das vezes, o meio em questão que você usa o seu óculos é no ar. Ou muito volta e meia, quando tu esquece de tirar o óculos para tomar um banho, digamos, para tomar um banho de piscina, o meio em questão é a água. Só que esses dois meios, eles acabam sendo menos refringentes que a lente. Então a gente sempre recai nesse primeiro caso aí, 99,9% das vezes a gente recai no primeiro caso, em que o índice de refração, em que a refringência do meio é menor que a refringência da lente. Beleza? Então sempre por isso que nós consideramos, na grande maioria das vezes, que as lentes de bordas finas vão ser convergente e as lentes de bordas grossas divergente, porque 99,9% das ocasiões, das situações, o meio é sempre menos refringente que a lente. Beleza? Tranquilo, suave, meu irmão. Galera, vamos conhecer um pouco sobre o foco da lente. O foco imagem é um ponto em que o raio vai incidir. Então, quando o raio vem paralelo, refrata na lente, incide em um ponto após passar na lente, e esse ponto é o foco imagem, onde o raio luminoso incidiu, tá? Onde ele convergiu, foi para este ponto aí que nós chamamos de foco imagem. Tanto para a lente convergente, beleza? Então isso que nós chamamos de foco real, porque ele é um ponto que foi visitado, é o qual os raios chegaram nele, foi o próprio raio luminoso e não seu prolongamento, por isso que nós chamamos de foco real, beleza? Quanto para a lente divergente, na lente divergente o raio passou pela lente, refratou, divergiu, sendo assim, se nós pegarmos o prolongamento do raio que refratou, olha aí, o prolongamento do raio que refratou, olha lá, vai incidir selado no foco, beleza? Como nós estamos falando de um foco que agora esse ponto foi visitado pelo prolongamento dos raios, o prolongamento do raio refratado que incidiu, por isso que nós chamamos de foco virtual, foco imagem virtual. Beleza, galera? Já o foco objeto, se nós observarmos, é de onde os raios luminosos partem. Olha lá, vai partir de um ponto, quando refratar na lente, saem paralelos. Então, olha aí, o foco objeto agora é de onde parte os raios luminosos. Foco real, porque é o próprio raio que está saindo daí. Para a lente divergente, observa aí, o foco vai ser o foco virtual, porque mais uma vez vamos trabalhar com o prolongamento do raio luminoso. Então tu observas que para a lente convergente o foco imagem, o foco objeto são reais. Para as lentes divergentes, o foco imagem e o foco objeto são virtuais. Beleza? Tranquilo. Agora, galera, chamo tua atenção para nós observarmos as propriedades dos raios notáveis. O que são isso? São os caminhos que os raios vão seguir, que vai seguir essas propriedades, que vai servir para nós montarmos e classificarmos a imagem nas lentes esféricas. Beleza? A primeira propriedade diz que todo raio que incide paralelamente ao eixo principal emerge numa direção que passa pelo foco imagem. Ou seja, todo raio que incide paralelamente vai passar pelo foco. Todo raio paralelo sempre passa pelo foco. Raio paralelo ao eixo principal, após refratar, vai passar pelo foco imagem, tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. No caso da lente divergente, olha aí, o raio
emergiu paralelamente, refratou, divergiu, mas se eu pegar o prolongamento do raio refratado, vai passar selado aonde? No foco imagem. Então a primeira propriedade é: todo raio paralelo sempre passa pelo foco. Segunda propriedade nos diz que todo raio que incide sob o foco objeto emerge paralelo ao eixo principal. Então agora é o contrário. Agora é o raio que passa pelo foco sempre sai paralelo. Olha aí, o raio passou pelo foco, ao atravessar a lente saiu paralelo ao eixo principal. Lente convergente e para lente divergente. Tá ok? Vai incidir no foco, passou pela lente, sai paralelo. Raios que passam pelo foco sempre saem paralelo, meu irmão. Próxima propriedade: raios que passam no centro óptico, passa pelo centro óptico sem sofrer desvio algum. Passou pelo centro óptico mantendo o seu ângulo de inclinação aí, ó. Filé tanto para divergente quanto para lente convergente. E aí sim, sabendo dessas três propriedades, nós podemos começar a formar e a classificar a imagem nas lentes esféricas. Vamos começar com as lentes convergentes. Quando o objeto está em cima do centro de curvatura da lente, olha lá a importância das propriedades dos raios. Vou, através dos propriedades dos raios notáveis, formar e depois classificar a imagem para as lentes. Então, primeira situação é: o objeto está antes do centro de curvatura, utilizando a propriedade dos raios notáveis. Todo raio paralelo sempre passa onde? Pelo foco. Segunda propriedade: eu preciso de dois raios para montar a imagem. Primeiro já foi. Segundo, raios que passam pelo foco sempre saem paralelos. Onde se encontram os raios refratados é onde se forma a imagem. Olha aí, formamos a imagem. E aí, se nós observarmos, essa imagem está de cabeça para baixo enquanto o objeto estava de cabeça para cima. Se nós observarmos, essa imagem é formada pelos próprios raios luminosos. Se nós observarmos, o tamanho da imagem é menor que a do objeto. Então, assim nós classificamos uma imagem real. Por quê, professor? Porque ela é formada pelos próprios raios luminosos e não pelas suas projeções, não pelo seu prolongamento. Daí nós chamamos de uma imagem real formada pelos próprios raios luminosos. Ela é invertida por causa do seu sentido, é o sentido contrário do objeto. O objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para baixo. E o tamanho dela, ela é menor que o objeto. Então essa imagem ela é real, menor e invertida. É o que acontece, pessoal, com a imagem formada na nossa retina. Nosso olho tem uma lente natural, que é o cristalino, que quando os raios luminosos acabam passando pelo cristalino, o cristalino faz eles convergirem para a retina. E a imagem na nossa retina ela é formada de maneira real, formada pelos próprios raios luminosos. Ela é menor do que o objeto que nós estamos observando e ela se forma de cabeça para baixo. É o nosso cérebro que inverte e faz com que nós enxergamos tudo no sentido de cabeça para cima. Beleza? Tranquilo, meu irmão? Agora, perceba que eu vou mudar a posição do objeto. Vou colocar agora o objeto sobre o centro de curvatura. Beleza? Agora, em cima do centro de curvatura, vamos ver o que pode mudar. Botando em prática a propriedade dos raios notáveis. Todo raio paralelo sempre passa pelo foco. Raios que passam pelo foco sempre saem paralelo. Olha onde os raios se encontraram e é aí que se forma a imagem. Opa! Observando essa imagem formada, vamos classificá-la. Ela é real, ela é
invertida, real, porque mesmo, galera? Porque ela é formada pelos próprios raios luminosos. Ela é invertida, está no sentido oposto ao objeto e ela é do mesmo tamanho que o objeto, então ela é igual. Então, quando o objeto estiver no centro de curvatura de uma lente convergente, não esqueça que nós estamos analisando, formando a imagem para a lente convergente. Depois vamos formar da lente divergente. Essa imagem vai ser real, invertida e igual. Real, invertida e igual. É o que acontece nas máquinas fotocopiadoras, quando você vai bater a famosa Xerox, né? Ali também aquela máquina tem uma lente, beleza? Tu percebe que a cópia sai do tamanho da original, o tamanho é igual. Por quê? Porque o papel original é colocado exatamente no centro de curvatura, na posição que é o centro de curvatura da lente ali. E você percebe que a pessoa que vai bater a Xerox vai colocar sempre de cabeça para baixo a original, para que a cópia saia de cabeça para cima, porque a imagem ela é invertida, papai. Vamos mudar a posição do objeto. Agora eu vou colocar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? E aí, botando em prática as propriedades dos raios notáveis. Todo raio paralelo sempre passa pelo foco. Raios que passam pelo foco sempre saem paralelo. Olha onde os raios se encontraram, meu irmão. Formou a imagem, camarada. Então essa imagem foi formada pelos próprios raios luminosos? Sim. Então classificamos sendo como uma imagem real. Se essa imagem ela é real, observa que agora, mais uma vez, o objeto está de cabeça para cima, a imagem de cabeça para baixo. Então essa imagem ela é invertida. Compara o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Agora a imagem é maior, real, invertida e maior. Quem faz isso? Os projetores de slide, os famosos data show da vida. Ali tem uma lente, beleza? Em que o slide dentro dele é jogado exatamente entre o centro de curvatura e o seu foco de cabeça para baixo, para que a imagem que vai ser projetada no anteparo fique de cabeça para cima e uma imagem ampliada. Beleza? Tranquilo. Então o objeto entre o centro de curvatura e o foco da lente convergente, a imagem vai ser real, invertida e maior. Beleza? Tranquilo. Se nós colocarmos agora o objeto selado no foco da lente, raio paralelo sempre passa pelo foco. E aí vamos colocar aquela terceira propriedade em mente, raios que passam pelo centro de curvatura sem sofrer nenhum desvio aí, ó. Tu percebes que esses raios não vão se encontrar, né? Percebe que esses raios são paralelos. Então a gente chama que a imagem é imprópria. Imprópria. Beleza, galera? Tranquilo. E a última situação para a lente convergente é quando o objeto está entre o foco e o centro óptico. Mudei a posição, agora está mais perto da lente, entre o foco e o centro óptico. Todo raio paralelo passa pelo foco. Raio que passa pelo centro óptico vai embora pelo centro óptico. Tu percebe que os raios luminosos não vão se encontrar e vão ser divergentes. Mas olha o seu prolongamento ali tracejado, vão se encontrar. E quando se encontram, é ali que forma a imagem desse camarada. E aí essa imagem agora ela é formada pelo prolongamento dos raios luminosos. Então a imagem é virtual. Toda vez que a imagem é formada pelo prolongamento dos raios, nós classificamos como virtual. Ela é direita. Perceba que agora mantém o mesmo sentido do objeto. O objeto de cabeça para cima, a imagem de cabeça para cima, a imagem é direita. E percebe que agora o tamanho da imagem é maior que o objeto. Beleza? Então essa imagem é virtual, direita e maior. Onde nós percebemos isso? A lupa, galera. A lupa faz isso, por isso que quando você pega uma lupa, ela amplia a imagem do objeto a ser analisado, porque o objeto vai estar entre o foco e o centro óptico da lente da lupa. Beleza? Tranquilo. E se nós observarmos essa formação de imagem para a lente divergente, independente da posição do objeto, nós vamos ter uma única classificação.
vamos ter olha lá, todo raio paralelo, mas agora a lente é divergente, ó, divergiu. Mas se eu pego o prolongamento dela, vai passar no foco. Raios que passam pelo vértice, vai embora no vértice. Olha onde é o encontro dos raios, olha o encontro dos raios, olha o encontro dos raios. É aí onde forma-se a imagem. Opa, a imagem formou aí, então vamos classificá-la. Tu percebes que ela vai ser uma imagem virtual, tu percebes que nós temos aí o prolongamento dos raios que vai formar essa imagem. Então, se tem um prolongamento dos raios, então ela é virtual. Tu percebes que ela está no mesmo sentido do objeto. O objeto é de cabeça para cima, a imagem de cabeça para cima, então nós classificamos como direita. E tu percebes que ela é menor que o objeto em si. Beleza, galera? Tranquilo? Então já dá para resolver os exercícios, as atividades da aula 10, tá? Do nosso cadernão, que nós vamos corrigir brevemente. Forte abraço, até nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.